Olá, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos aqui na nossa conversa de hoje. E durante o nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre um dos maiores blind spots que existem no mundo corporativo. E o que eu chamo de blind spots? Justamente são aqueles pontos cegos da sua vida profissional. E aqueles que a gente dificilmente enxerga, não é verdade? Dificilmente a gente enxerga os nossos próprios erros. E na maior parte das vezes, nós só ficamos sabendo deles quando alguém tem a coragem de vir e nos dizer. E quase nunca isso acontece, não é verdade? Então, hoje, nós vamos nos concentrar em falar em apenas um dos nossos pontos cegos. É aquele ponto cegos, é aquele ponto cego que você não sabe que você não sabe, ok? Então, antes de entrar a fundo nesse tema, eu preciso contextualizar um pouquinho vocês. Assim a gente vai conseguir verdadeiramente entender tudo aquilo que eu vou falar nesse nossa conversa de hoje, ok? Então, vamos lá. Então, assim, olha, a não ser que você tenha tido uma criação muito diferente, provavelmente você tenha ouvido também dos seus pais que você deveria trabalhar muito para ter sucesso na sua vida profissional, na sua carreira. E também assim, que depois de ter trabalhado muito, você ganharia então dinheiro, seria bem-sucedido e se sentiria então uma pessoa realizada, que cumpriu com o seu propósito. E eu vejo isso também nos profissionais que eu atendo, eles trazem também esse mesmo discurso. As pessoas me dizem assim: olha, eu fui educado para trabalhar duro, e isso é uma crença que eu carrego e que está sendo muito difícil de eu sair dela. Mas eu digo para as pessoas, eu garanto, isso é possível, porque isso também aconteceu comigo. Então vamos ver como é que isso acontece. Trabalhar duro por longas horas, fazer aquilo que não te compete fazer, não significa que você vai ter resultados concretos. Por um bom tempo na minha vida, eu também acreditei que aquilo tudo que meus pais me falavam. E eu segui rigidamente esses conselhos por longos anos. Levantava muito cedo. Sabe por quê? Porque meu pai nunca deixou a gente dormir até mais tarde. Ele dizia que era perda de tempo, que a gente não aproveitava o dia o suficiente. Então eu me acostumei com isso tudo. E até hoje eu levanto cedo. Só que eu não levanto mais cedo para trabalhar duro. Eu levanto cedo para ler, para fazer exercício físico, para fazer meditação. Sabe por quê? Porque tudo isso, logo no meu primeiro período da manhã, isso me traz, depois, durante o dia, me traz foco, me traz disciplina para que eu possa trabalhar naquilo que é essencial, naquilo que realmente vai me trazer resultados efetivos. Então, voltando, né, a dormir, a trabalhar duro, aliás, né, depois que eu conquistei cargos mais elevados, cargos mais relevantes dentro da empresa, eu comecei a notar que trabalhar duro não era suficiente para eu continuar crescendo, não. A vida corporativa e as carreiras, elas não têm relação, absolutamente não têm relação com a quantidade de horas que cada um fica lá no escritório, na sua empresa, ou mesmo trabalhando em casa, como está acontecendo agora, né? Então, ao longo da minha vida, eu vi pessoas, mas muitas pessoas, entrarem 2 horas mais cedo e saírem do trabalho 1, 2 horas mais tarde, todos os dias. E sabe o que isso acarretava nas pessoas? Mais trabalho, mais insatisfação, porque elas não viam os resultados acontecerem. E por que elas não viam os resultados acontecerem? Porque trabalhava no operacional, trabalhava ali fazendo todo dia a mesma coisa, sem criar nada de novo, sem pensar no estratégico. Então, isso causa realmente um desgaste muito grande. E tem mais, eles eram mal vistos pelos colegas, pelos gestores, como pessoas assim que não davam conta do trabalho no período normal que eles tinham para fazer. E também muitos eram vistos como aquele perfeccionista, né? Que ele nunca acaba o trabalho no tempo certo, porque ele nunca está satisfeito com aquilo que ele faz. E tem muito mais ainda, né? Essas pessoas, hoje, elas não se sentem mais completas.
Muitas delas tiveram e têm hoje ainda vida prejudicada por conta da saúde, deixaram de realizar muitos sonhos, de se dedicar à família, de fazer as viagens que gostariam de fazer, né? Por quê? Porque estavam dedicando o tempo todo e a energia apenas nas tarefas e nas atividades menos importantes, e isso não traz satisfação para ninguém. Você conhece pessoas assim? Talvez você seja uma delas, né? Então, eu não posso dizer assim que essas pessoas não cumpriram o propósito que elas tinham, porque o propósito realmente é individual, né? Vai de cada um. Mas talvez algumas dessas pessoas acreditam realmente que elas tenham cumprido os seus propósitos, até achavam que elas estavam certas na forma de agir, na forma de pensar, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, elas não viram a vida passar. Não viram a vida passar da forma como elas gostariam de ter vivido. E tem muita gente que se arrepende disso hoje, né? Então, gente, por que eu estou falando isso tudo? Eu não estou falando aqui porque eu acho isso. Eu estou falando porque eu convivi e convivo com essas pessoas, com pessoas, né, que fazem exatamente isso. E essas pessoas, elas achavam, sim, que elas estavam investindo na carreira, no futuro delas. Quando eu recebo mentorandos agora para os meus trabalhos, né, muitos me relatam isso, que acham que estão investindo na carreira, que estão investindo no futuro. E até estão, mas de forma inadequada, né? As pessoas acham, assim, que estão fazendo um sacrifício muito grande agora, mas que elas vão ser recompensadas no futuro. Mas fazer todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito, ninguém vai ser recompensado no futuro. Vamos pensar sobre isso, né? Essas pessoas acham que elas serão promovidas, que elas vão ter dinheiro para realizar seus sonhos. Só que o dinheiro para realizar os sonhos a gente tem que ter agora. A gente não pode esperar que isso só aconteça quando a gente se aposentar. A gente tem condições de trabalhar e vivendo trabalho e ter uma vida boa, aproveitando os momentos bons com a idade que a gente tem, sem esperar que isso chegue lá no futuro, né? Então, toda vez que eu ouço, que eu ouvia essa situação, eu sempre pensava no futuro. E eu sempre pensava assim: não é possível, tem que haver alguma outra maneira das pessoas enxergarem que a vida não é só isso. Trabalhar o dia inteiro, ir para casa, dormir, no outro dia trabalhar de novo. Realmente a vida não é só isso, né? E eu pensava também assim, olha, será que eu não posso me sentir realizada e ao mesmo tempo ter assim certeza absoluta de que eu estou no caminho certo na construção da minha carreira? Será que eu preciso trabalhar mais do que os outros para conseguir ter sucesso? E pensava também assim, olha, isso eu pensava muito. Por que será que existem pessoas que trabalham muito, né, e estão em cargos menores do que a capacidade deles? Por que tem pessoas muito menos inteligentes do que eu, que não têm cargos melhores, que ganham mais do que eu, aparentemente são mais realizadas do que eu? Eu pensava muito nisso, porque eu via e acontecer isso direto dentro das empresas, né? Então, eu comecei já muito lá atrás uma busca para começar a responder essas perguntas. E aos poucos eu fui notando que existia um ponto cego na vida empresarial, como eu gosto de chamar, né? Existe um blind spot. Então, eu descobri que trabalhar duro não significa fazer aquilo que precisa ser feito. O que traz benefício é fazer as coisas certas. Isso sim vai te levar a um nível mais alto na carreira profissional. E existe uma grande diferença entre as pessoas que estão lá nos cargos mais altos das pessoas que estão na corrida dos ratos. Vocês já ouviram falar nisso? Então, essa diferença entre as pessoas que estão nos cargos mais altos e aqueles que estão na corrida dos ratos são as escolhas que as pessoas fazem. E quem explica muito bem esse conceito de corrida dos ratos é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki. Muitos de vocês tenho certeza que já leram, que já conhecem. E a maioria das pessoas, então, fazem escolhas erradas, porque porque normalmente elas fazem essas escolhas pelas motivações erradas. Então, quando a gente não está preparado para fazer boas escolhas,
as chances que nós temos de continuar fazendo escolhas ruins são enormes. Então, lembra disso, sempre, né? Quais escolhas você realmente está fazendo? Existem coisas que você sabe que sabe. Você faz com naturalidade, você nem precisa pensar muito nisso tudo. Tem outras coisas que você sabe que você não sabe. E quando a gente tem essa consciência, a gente vai em busca de conhecimento, vai em busca daquilo que a gente, daquilo que a gente sabe que não sabe. Algumas pessoas vão, outras, como eu vejo demais acontecer, elas preferem deixar para lá e continuam fazendo somente aquilo que elas sabem. Porque buscar aquilo que a gente não sabe dá trabalho, a gente precisa investir muito tempo. E tem outras ainda que não sabe que não sabe, não tem essa consciência. E é esse que é o conceito dos nossos pontos cegos. Então, a grande pergunta que eu faço hoje é: você está realmente preparado para olhar as coisas que você não sabe que você não sabe? Você sabe como descobrir isso? Então, vamos parar um pouquinho e pensar, né? Responde para mim aqui. Você se considera uma pessoa adaptável o suficiente para ser treinável? E eu posso te dizer uma coisa, olha, se você ficou até aqui comigo e respondeu que você não é uma pessoa adaptável, ou que você nem sabe como ser uma pessoa adaptável, você não vai adiantar nada eu continuar dizendo algumas coisas nessa reunião aqui, sabe por quê? Porque eu vou te dar mais informações ainda, vou te apresentar tendências de mercado, mas sabe o que é que você vai conseguir fazer com tudo isso? Nada. Sabe por que você não vai conseguir fazer nada? Porque essas coisas vão se tornar mais uma coisa que você não sabe que não sabe. E esse é o grande ponto da virada aqui. É quando você olha para as coisas que você sabe, para as coisas que você não sabe, e se coloca em uma posição aberta, disponível para aprender todas as coisas que você ainda precisa descobrir. E eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês hoje, tá? Para que vocês possam pensar e fazer algumas mudanças assim bem rápidas na carreira. Né? E por que isso? Por que a gente tem que ser rápido para fazer mudanças? Porque nós estamos aqui no ano de 2021, onde as tendências são inúmeras. Né? Se você estiver preparado para tomar boas decisões, você estará mais preparado para não tomar decisões ruins. Né? Então, esse é o ponto-chave. Porque a carreira profissional, ela não se trata, na verdade, com toda certeza, ela não se trata da quantidade de horas que você está trabalhando, mas nas boas escolhas e nas boas decisões que você toma. Simples assim, né? E nós vivemos num mundo ágil, extremamente rápido, moldável, flexível. Todos os dias tem novidade, tem inovação, aparecem novas tendências, né? E é por isso que nós temos dificuldade em acompanhar esse ritmo todo. O que nós precisamos hoje é desconstruir algumas das nossas verdades. Aquilo que nós entendíamos como sendo assim uma coisa garantida, uma coisa certa, né? Elas podem ruir, e confesso que elas já estão ruindo. Existe uma frase que eu gosto muito do Hemingway, que ele fala sobre mudanças. Ele diz assim, ó, primeiro lentamente e então de repente. E é isso mesmo. Quando nós menos esperamos, as mudanças aparecem. Só que bem lá no fundo, se a gente parar para pensar, fomos nós que demoramos a mudar, né? Nós até pressentimos as mudanças, nós ouvimos falar dela, nós lemos em algum lugar, mas nós ficamos quietinhos, esperando as mudanças passarem ou esperando que realmente ela aconteça para depois ver o que a gente faz. Existe uma estatística que diz que dentro de uma organização, mais ou menos 70% das pessoas ficam, quando aparece uma mudança, elas ficam em cima do muro, para ver o que é que acontece, para ver para que lado elas vão. Ou elas aderem à mudança, ou a mudança passa e não precisou mudar. Né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir entender do que está acontecendo e ainda do que vai acontecer, menos mal nós vamos causar para a gente mesmo.
e menos mal a gente vai causar para a empresa que a gente está trabalhando, tá? E com isso, o que acontece? Nós evitamos medos, evitamos dores, evitamos angústias, sofrimentos, né? E essa busca pela rapidez, a gente deve ter sempre, e identificar e começar a fazer essa mudança, porque é isso que vai nos fazer ser um profissional diferente. É isso que vai nos mostrar o nosso diferencial. Mudanças ágeis, entender o que está acontecendo no mercado de trabalho, entender o que está acontecendo dentro da nossa empresa, entendeu? Não ficar focado, feito uma avestruz, com a cabeça enfiada no trabalho, sem saber o que é que está passando à nossa volta, só trabalhando duro o dia inteiro, né? E ter esse diferencial é isso que vai nos manter competitivo no mercado, e principalmente aí onde você está, na sua empresa. Isso tudo a gente está falando sem falar de mudanças tecnológicas, que elas logicamente estão fervendo, sem falar nas mudanças diferentes de fazer negócios, né? Mas o que eu estou me propondo a falar aqui com vocês hoje é sobre mudanças de comportamento. Aquelas mudanças que elas são, assim, imprescindíveis para a gente identificar e poder traçar planos de ação. E por que eu quero falar de comportamento aqui hoje? Porque não existe mudança nos negócios, não existem mudanças tecnológicas sem que façam mudanças no comportamento. Porque são as pessoas que fazem os negócios acontecerem, somos nós que fazemos as coisas andarem, né? Então vamos ver como alguma dessas mudanças ocorre e como é que nós temos que dar, assim, passar a dar atenção a cada uma delas. Vamos pegar o exemplo do home office. Sabe quem se saiu bem trabalhando em casa? Aquele profissional que tem a competência da adaptabilidade mais desenvolvida. Para esses profissionais, que são profissionais adaptáveis, foi um prazer voltar a trabalhar, estar perto da família, ter mais tempo para cuidar de si, aproveitar aquele tempo que era gasto com deslocamentos, né, aquele estresse todo no trânsito. Essas pessoas que souberam aproveitar isso, elas estão realmente se saindo muito bem. E tem mais ainda, né? Esses profissionais adaptáveis, eles encontraram formas de se socializar mesmo à distância. Eles aprenderam a planejar melhor o seu dia, sem entrar em estresse desnecessário, por causa das longas horas de trabalho, né? E aqueles, então, que já dominavam a arte da produtividade, aqueles que já sabiam fazer pequenos intervalos, aquelas paradas necessárias durante o dia para se refazer, então eles estão se saindo muito melhor ainda nessa, né? E também, mesmo aqueles executivos que não ainda estavam tão prontos para o home office, mas eles souberam, começaram a se perceber, começaram a identificar assim o que eles estavam sentindo, quais são as emoções que estavam tomando conta deles. Eles começaram a se preparar para esses incômodos e sair deles rapidamente. Então, esses são os profissionais adaptáveis, são os profissionais que são adaptáveis e não somente flexíveis, porque existe uma grande diferença entre as duas coisas e a gente vai falar sobre isso, tá? Então, vamos ver o outro lado de profissionais. Aquele, para alguns outros, né, trabalhar em casa, no fundo, se tornou um transtorno. Mesmo depois já de mais de um ano de pandemia, eles não encontraram ainda um espaço adequado, um espaço mais reservado, com poucas interrupções. Eu sei de alguns que ainda não conseguiram nem encontrar equipamentos adequados para o trabalho, né? E olha que são profissionais de níveis mais elevados. Eu conheço pessoas, eu conheço profissionais que não querem usar o seu computador próprio e usam aquilo que aquele que a empresa ofereceu. E muitos ainda não têm nem câmera de vídeo para poder fazer as videoconferências com os participantes da sua equipe, com o seu gestor, porque eles não querem se dispor e arrumar um equipamento necessário. E o que eles não sabem é que eles estão sendo vistos também por isso, né? Não conseguiram se socializar, não encontraram um ritmo de trabalho adequado, com crise de angústia, de ansiedade aumentando, que vem se agravando de uma forma extremamente intensa, né? Mas, gente, cada um vai ter que encontrar o seu caminho,
porque nós vamos ter que encarar essa realidade. O home office veio para ficar em muitos casos. Quando essa pandemia terminar, quando ela voltar a ser mais ou menos normal, nem todo mundo vai voltar a trabalhar dentro dos escritórios mais. E as estatísticas estão mostrando isso, né? E se a gente parar para pensar assim, olha, o que essa pandemia está nos oferecendo? Está nos oferecendo a oportunidade de a gente abrir os olhos para poder ver as coisas de um modo diferente, de criar coisas diferentes, né? E vamos analisar aqui para o lado das empresas. Elas descobriram que existem muitos benefícios em manter algumas atividades dentro de casa, no home office. E isso, eles estão pensando assim que isso não vai ser mais considerado um benefício, como faziam algumas empresas anteriormente, né? Sabe por quê? Os executivos começaram a entender que nem todos esses processos que existem hoje, eles precisam continuar acontecendo, nem dentro e nem fora dos escritórios. Muitos dos processos foram e serão extintos, serão encurtados, serão agrupados, né? Ou seja, eles vão ser executados de uma forma diferente. E aí, de novo, entra a adaptabilidade no profissional. Tá? Com toda essa reestruturação que está havendo, que vai haver ainda, né? Poderá ter cortes, sim, de empregados, fusões de áreas, atribuições que eram feitas por um sendo incorporadas em outros profissionais, né? Que vão precisar de novas competências, adquirir novas competências para executar esses trabalhos, né? Então, de novo, entra a competência aí da adaptabilidade. E tem um ponto, assim, que a gente ouve falar frequentemente no home office, é sobre como que ele aumentou a produtividade. Os profissionais comentam assim, estou trabalhando longas horas, nem saio de uma reunião, já entro em outra, né? Estou ficando com sérios problemas de saúde, estou trabalhando muito mais horas em casa do que eu trabalhava no escritório, estou ficando mais estressado, né? Sem tempo para interação social. Então, isso pode estar acontecendo com você também, não é verdade? Tá? Então, aí já começa a necessidade da gente começar a se preparar para um novo modelo de trabalho, que são as reuniões, né? Gestores e equipes, elas precisam começar a se fazer uma pergunta assim: qual é o motivo que a gente está tendo tantas reuniões? Eu tenho discutido isso direto com as pessoas que eu estou fazendo mentoria. Será que precisa realmente de tantas reuniões? Será que eu não tenho como reestruturar a minha forma de atuar para não entrar em tantas reuniões? Né? O que mudou na forma de trabalhar? Né? Só porque o trabalho está online, então eu preciso estar constantemente entrando e saindo de reuniões. O que pode ser feito de diferente? E eu garanto para você, quando eu começo a discutir com cada um dos meus mentorandos, a gente encontra N formas diferentes, logicamente específicas para cada tipo de atividade que está sendo desenvolvido. Né? Uma coisa para se parar para refletir também é assim, qual é o novo papel da equipe? Como é que cada um tem que se comportar? Como é que cada um tem que fazer o seu papel de uma forma diferente? E vamos lembrar aqui que a gente ganha um tempo enorme com essa locomoção, com a locomoção, né? A gente não tem mais esse tempo. E como é que eu vou aproveitar esse tempo todo? Logicamente que não é dormindo, não, né? Pensando em refletir, como é que eu posso fazer diferente? Pensando no seu lado emocional, pensando assim, o que está acontecendo comigo? Quais são os meus pensamentos? Quais são os meus sentimentos? Pensar, botar no papel e encontrar formas realmente de começar a modificar isso tudo que está incomodando. Tá? E aí, voltando a falar em reunião, existe uma ferramenta que é muito usada nos processos de coaching e que pode ser aplicada na preparação para reuniões e delegação de tarefas. Aqui eu vou falar para vocês de como vocês podem aplicar essa ferramenta para reuniões. É a ferramenta SMART, né? Aquela que é usada para traçar metas, que é de conhecimento de todos nós, né?
Então, como é que eu uso essa ferramenta para definir reuniões? Em vez de eu simplesmente, como eu vejo, né? Em vez de simplesmente, vamos, fulano, nós vamos fazer reunião, tarará, aquela coisa sem o menor planejamento. Então, eu pego a ferramenta Smart, pego o S de específico. Então, eu vou delimitar o assunto que eu vou tratar nessa reunião e vou repassar para todos os envolvidos. Todo mundo vai ter que conhecer e vir já preparado para essa reunião. Então, isso pode parecer óbvio, mas eu posso afirmar para vocês: o óbvio tem que ser dito. Aí eu pego o M de mensurável. Eu vou definir quantos tópicos eu vou querer tratar nessa reunião. Eu vou querer tratar 2, 3, 4 tópicos. E aí, nisso, eu já vou para o A de atingível. Eu vou me questionar se esses assuntos cabem no tempo que eu vou determinar para essa reunião. Porque não adianta eu querer tratar de 4, 5 assuntos, 3, 4 assuntos, se eles não cabem no tempo que eu tenho para fazer essa reunião, né? E aí eu vou para o R de relevante. Eu tenho que pensar assim: quem é que tem que estar envolvido nessa reunião? Todos os envolvidos que eu vou convidar, eles terão que contribuir, né? Então, eu tenho que convidar pessoas que realmente vão poder aproveitar dessa reunião e vão trazer contribuições. Não posso chamar todo mundo a troco de nada. E aí eu vou para o T do tempo. Eu marco hora para começar e para terminar uma reunião. Reunião home office, ela tem que ser levada a sério. É compromisso, é a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando no meu local de trabalho. E o que eu vejo os meus mentorados relatarem é que eles entram nas reuniões e eles ficam esperando as pessoas entrarem, porque as pessoas não cumprem o horário, né? E aí o que acontece? Eles ficam naquele bate-papo informal, falando de coisas pessoais, interagindo. E vamos lembrar aqui que interagir realmente é uma coisa bastante importante, mas ela não pode acontecer em todas as reuniões. O tempo, ele é precioso, né? Então, o certo é começar no horário, com quem estiver presente. E quem não estiver presente, o gestor vai chamar a parte depois para entender os motivos e começar a cobrar comprometimento. Eu vejo pessoas assim que comparecem nas reuniões sem nenhum cuidado com a aparência, com o cabelo desalinhado, com qualquer roupa. E mais ainda, grande parte dos profissionais não ligam a câmera para interagir nas reuniões. Por quê? Porque ainda estão de pijama. Eu ouço isso. Estão de pijamas, estão vestidos de qualquer jeito. Então, eles fazem uma reunião, participam de uma reunião sem botar a câmera, né? Então, isso não é um trabalho home office, né? Cada um tem que entender o seu papel. E aqui nós não estamos falando com qualquer nível de profissional, nós estamos falando com profissionais de níveis elevados. E, infelizmente, isso continua acontecendo, né? E a gente tem que começar a entender que nós todos estamos sendo observados. Está sendo observado quem apresenta resultado, quem não apresenta, quem está comprometido, quem não está, né? E depois ninguém vai poder reclamar com o que pode acontecer, né? Então, até aqui, eu apresentei algumas formas de trabalhar que você pode começar a botar em prática ainda essa semana, né? E vamos começar a pensar assim, cada um começar a pensar assim, qual é o meu conjunto de habilidades que me torna um profissional diferente? O que eu tenho de diferente dos outros profissionais? E aí eu te pergunto, será que você sabe identificar essas habilidades para você começar a mirar no seu desenvolvimento com bastante foco, né? E essas habilidades que você identificou em você, você acha que são habilidades que as outras pessoas enxergam como valiosas em você, ou você tem certeza disso, né? Porque uma coisa é certa, a forma como eu me percebo nunca é igual à forma como o outro nos percebe. Tá? Então, é se perguntar assim: será que eu preciso de mudanças? E eu vou te responder que com certeza sim, você precisa de mudança. Sabe por quê? Porque hoje nada é mais certo do que as mudanças. Então, o mundo mudou, isso já é, né, jargão.
Nesse ano que está correndo agora, as mudanças vão ser cada vez mais necessárias, cada vez mais necessárias. E a gente sabe, né, que mudar dói, mudar dá trabalho. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele gosta de rotina, ele gosta da zona de conforto. Então, nós temos que pensar o tempo todo o que é que eu tenho que mudar. Aonde que eu tenho que dar ênfase no meu comportamento? Em quais habilidades eu tenho que dar maior atenção? Vamos refletir aqui. Reflita uma coisa comigo aqui. Por que os mais jovens estão entrando nas empresas e estão tendo bastante sucesso? Será que é porque eles chegam com mais vigor, com maiores expectativas, sem vícios, né? Enquanto que nós, os mais antigos de empresa, os mais experientes, nós estamos com a caixa de ferramentas cheias, cheias inclusive de vícios, com uma falsa sensação de poder, né? Então, eu já estou acostumado com aquilo que eu faço tudo igual todos os dias, eu dou muita atenção ao meu lado operacional, eu me sinto seguro no meu trabalho, tá? Então, a gente tem que parar e começar a refletir isso com bastante intensidade, com bastante força de vontade, né? Então, o que é que a gente tem que dar de especial atenção é aquilo que você nunca olhou para as coisas que você sabe que você não sabe. E isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil de fazer sozinhos, né? E o meu papel aqui é justamente te ajudar com esse caminho, é fazer você encontrar esses pontos cegos que existem com toda certeza aí na sua carreira e que você não está enxergando isso tudo, né? Se você já tem, assim, muitos anos de trabalho, provavelmente você não vai precisar de muito mais ferramentas. O que você precisa é olhar para os seus pontos cegos na sua carreira. Olhar para os pontos cegos do seu comportamento, daqueles sonhos que você deixou para trás, tá? Se você ainda está no início ou no meio do caminho, você também precisa olhar para os mesmos pontos cegos. Mas você também vai precisar criar novas possibilidades aí na sua vida, né? Por quê? Por que a gente tem que criar novas possibilidades? Porque o mundo está aí, ó, cheio de milhares de opções. E cada um tem que pensar assim, qual é a melhor opção para mim? Você sabe qual é a melhor opção para você? Você sabe qual é que serve para você? Em qual dessas opções você vai escolher estar? Em quem você quer se tornar, né? Então, essas são perguntas que vão te gerar resultados realmente impactantes na sua vida. E vai aí um alerta: nós não estamos acostumados a refletir, nós estamos acostumados a trabalhar duro, sem parar para refletir realmente na nossa vida, tá? Então, a gente precisa, sim, de ajuda, porque não é simplesmente a gente achar que vai fazer uma mentoria, que vai fazer uma análise de um perfil comportamental e que a gente vai ficar divagando sobre coisas que a gente poderia fazer, né? Eu estou me colocando aqui à disposição para ajudar cada um de vocês na criação de uma carreira de impacto na vida, né? Na vida de vocês e também na vida das pessoas ao redor de vocês. Porque quando a gente muda, automaticamente a gente começa a mudar as pessoas que estão ao nosso redor, tá? E vocês podem ter acesso a essa jornada comigo através da minha mentoria individual de 90 dias. Durante essa mentoria, nós vamos construir juntos um mundo de possibilidades. E você vai escolher qual possibilidade vai ser, qual delas que você vai querer viver, né? E eu não estou falando aqui de colocar frases para você imaginar como é que você vai estar daqui a 5 anos. Não, não é nada disso esse processo de mentoria. Eu estou falando de como você pode ser preparado para viver qualquer tipo de realidade na sua carreira. Nessa mentoria, acelerador profissional Blind Spot, nós vamos ter 12 encontros, de até 1h30 cada uma de cada sessão. Neles, a gente vai identificar várias coisas de acordo com a sua necessidade.
Poderemos conhecer a sua trajetória profissional até o momento, identificar seus objetivos de carreira, ou seja, qual o seu propósito, realizar um raio-x dos pontos cegos, daqueles que você não está vendo, que estão presentes na sua carreira, na sua vida. Nós podemos ampliar a sua visão estratégica, a sua forma de entender o mundo corporativo, identificar, sim, e desenvolver o seu perfil comportamental, identificar e desenvolver também as suas maiores forças pessoais para fazer essas forças trabalhar em benefício para você alcançar seus melhores resultados. Vamos também identificar e traçar um plano de desenvolvimento para minimizar aqueles sabotadores, aquelas coisas que te paralisam e que te impedem de alcançar seus objetivos. Nós vamos identificar as suas competências, as atuais, para você se desenvolver nelas, mas também as competências futuras, aquelas que você imagina, as competências futuras para um cargo novo que você imagina ocupar em pouco tempo, né? Nós vamos te instrumentalizar para que você aprenda a forma como você vai se desenvolver, para depois você poder continuar o seu processo de desenvolvimento sozinho. Nós vamos trabalhar as suas maiores dificuldades e as suas maiores necessidades, além de trabalhar também suas expectativas, né? Aquilo que você espera, almeja alcançar e que são só seus, específicos para você. Então, a minha mentoria, ela não é padronizada, ela não é igual para todo mundo. É feita de acordo com as suas necessidades atuais e futuras, tá? Eu posso te dizer assim, olha, eu já ajudei centenas de executivos, empresários, empregados, prestadores de serviços, autônomos, né? Eu já fui diretora de recursos humanos de uma empresa com mais de 120 mil funcionários. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu sei das dores e das alegrias, né, pelas quais passa um executivo. Então, o seu caso não vai ser novo para mim, tá? E eu tenho ferramentas necessárias para transformar a sua vida profissional. Logicamente, desde que você esteja pronto para ser treinável, tá ok? Se você tiver alguma dúvida sobre a mentoria, você pode me perguntar agora, né? Deixando aqui abaixo as suas necessidades, o que você gostaria de saber, ou então pode ler numa página que eu posso disponibilizar a você, onde você pode ler tudo como acontece a sua mentoria. Ou mesmo ligar para mim, nesse telefone também que eu vou disponibilizar aqui abaixo, e que você pode conversar comigo na hora que você quiser e tirar todas as suas dúvidas. Ou pode fazer as três coisas ao mesmo tempo, assim você não vai ter dúvida nenhuma sobre como acontece na minha mentoria, ok? Eu aguardo você, tá? Agradeço sua atenção.